Meus amores, sejam bem-vindos. Que bom receber vocês aqui no consultório. Um abraço grande para você, que já tem cadeira cativa aqui com a gente. Muito obrigada por isso. E quem vai chegando agora, seja muito bem-vindo e bem-vinda. Quero te fazer uma pergunta. Como reagir em momentos que nos acontecem coisas inesperadas? Como é que você reage? Traz a sua memória, ou pode ter sido alguma coisa no dia de hoje, e você simplesmente está paralisado, não sabe o que fazer. Por onde começar a resolver o problema? Se o que te acontece é perder a visão, o que você faz? A vida estava transcorrendo perfeitamente, estava tudo certo. De uma hora para outra, uma dor e a visão que você já não tem mais. Agora precisa de socorro, agora precisa de depender de alguém, de um diagnóstico, de um prognóstico, e deve passar 1001 coisas na sua cabeça e você não sabe o que vai ser. E quando o médico diz, isso é muito grave, como é que fica o seu coração? Quantas voltas a sua mente dá até repensar e dizer, opa, o que eu tenho em minhas mãos para fazer agora? Me desesperar ou confiar? Mas confiar em quê? Como? O médico disse, é grave, eu estou sem enxergar. Bom, é daí para frente. Nós vamos fazer o programa de hoje com a doutora Raquel Fonseca, você bem conhece, semana passada oramos por ela, continuamos orando, ela tem passado por um período inesperado, destes momentos inesperados, de ter perdido parte da visão. E como ela está? E como ela reage, como tem reagido até aqui? Trouxemos também Dr. Enos de Oliveira, o médico que a tem acompanhado e que em um mês já fez 4 cirurgias. E qual o prognóstico? O que vai ser a partir de agora? Vamos entender? Então tá, seja bem-vindo e bem-vinda mais uma vez, querendo perguntar, participar com a gente. Manda o seu contato agora lá no nosso Facebook ou também no nosso Instagram. Queremos ouvir você. Se tem alguma pergunta, manda agora pra gente, porque eu vou agora com os meus convidados, de fato, começar o programa e até o fim que seja um programa de aprendizado para mim e para você. Raquel, bem-vinda! Tudo bem? Eu posso perguntar assim, se está tudo bem, porque eu te conheço. Me conhece, meu coração está um pouquinho mais acelerado e é pela primeira vez que eu me assento em sua sala tensa. Olha que isso. Coisa, não? As mãos ficaram geladas. Olá, você que está aí. É muito bom poder ver você, porque eu vejo você da mesma maneira como eu sempre vi. Eu vejo você através da minha mente, do meu coração, e sempre estivemos conectados. E hoje você e a Novo Tempo me dá a oportunidade de estar de novo conectada. E eu entendi nesse período que há coisas que não é preciso ter visão. É preciso ter entendimento. E o entendimento, toda vez que eu venho aqui, é de que eu estou em missão, que é uma honra estar com você. Obrigada. E eu te amo. Linda, tá vendo E eu você? estou emocionada hoje, até porque eu ainda estou muito sensibilizada. Hoje eu estou no 6º dia desta 4ª cirurgia, que foi mais complexa. E não pense que porque o doutor está aqui do meu lado, eu estou tranquila, pelo contrário. Mas eu penso que o que vai acontecer hoje aqui vai marcar um pouco para mim e talvez para você, que esteja passando por algum desafio e que hoje, talvez, você ouça uma palavra de esperança e a sua vida retome de outra forma. Já volto aí, tá? Quero saber como foi que, de fato, você lidou naquele primeiro momento com o inesperado de perder a visão. Doutor Enos de Oliveira, bem-vindo. Como Muito vai? obrigado. Muito obrigado pelo convite, da Leide. Doutor Enos de Oliveira, ele é um médico especialista somente há 41 anos. Há 38 anos como oftalmo e é justamente quem tem atendido a doutora Raquel nos últimos tempos. Ele é membro da Academia Americana de Oftalmologia, já passou por grandes hospitais de referências no mundo e aqui no Brasil, mas como o currículo é muito extenso,
Vamos ficar então com a certeza de que nós estamos hoje tendo o prazer de receber um grande profissional, um grande médico e que, Raquel, você tem sido abençoada de tê-lo como médico, que também é seu primo, é da família. Até nisso, Deus tem cuidado de você, não é? É verdade. Doutorinos, como foi que a Raquel chegou? Qual era o quadro clínico ocular da Raquel quando ela chegou no consultório? Raquel chegou num quadro típico de glaucoma agudo. O glaucoma é uma doença, um capítulo dentro da oftalmologia muito importante. E o glaucoma ocorre na população em torno de 4%, 3,7% em algumas estatísticas, em outras um pouco mais. E o glaucoma agudo, ele é 1/3 mais ou menos de todos os glaucomas, que por sua vez tem vários tipos de glaucoma agudo. O da Raquel foi um glaucoma que a gente chama de facomórfico, que é um glaucoma induzido por uma catarata. Então, catarata é uma coisa, glaucoma é outra coisa, e glaucoma agudo é uma subdivisão do glaucoma. Então, aí a gente entra numa doença rara. 0,7% mais ou menos a incidência de glaucoma no mundo, né? Porém, a vida da gente é composta de coisas raras, né? Um tem tiroidite de Hashimoto, um tem problema na hipófise, outro tem um problema na coluna, um tem uma doença rara de pele, um tem uma artrite reumatoide, um tem um ceratocone. E então eu penso que o que a gente vai discutir aqui seja importante para todos. Porque você pode, por analogia, receber uma orientação médica e tirar proveito para a sua vida. É isso. Raquel, conta pra gente como é que você lidou, então, naquele primeiro momento com o inesperado de você é uma mulher muito independente, você dirige, sempre foi assim na sua vida profissional, no seu dia a dia e até hoje, e de repente você está com a sua visão prejudicada. Como foi aquele primeiro momento? Você falou de repente e prejudicada. O de repente é real e o prejudicado é pouco. Uau. Eu quero procurar no vocabulário uma palavra, porque eu me deitei, foi na noite de 17 de julho para 18, um sábado à noite, e eu fui dormir, orei, me deitei e fui dormir. E eu acordei no meio da noite para ir ao sanitário e eu percebi que eu estava sem visão. Eu comecei a tatear, não me apavorei, e acendi a luz do sanitário e me olhei no espelho. Meu olho estava vermelho e diferente e eu não conseguia enxergar. Eu não conseguia enxergar, minha visão estava esquisita. Aí, quando eu tampei a mão, essa visão, zero. Eu não enxergava nada, nada, nada desse olho. Mas eu falei, isso é olha só que absurdo meu pensamento. É uma conjuntivite, eu verei isso amanhã. Eu voltei para dormir, orei, dormi mais um pouco, acordei, e assim foi o restante da noite. Eu não senti dor. Eu não sei o que aconteceu. Eu sei que eu dormi e eu acordei sem visão. E a partir dali, num primeiro momento, eu não tomei consciência do que era. Eu passei o domingo mais ou menos e fazendo ali algum paliativo. Depois eu fui tomada de uma dor intensa no domingo à noite e eu passei a noite toda com dor. E eu passei a noite toda acordada. Eu estou fora de São Paulo, temporariamente em Atibaia, onde meu genro e minha filha alugaram uma casa para a temporada para sair de São Paulo por conta da pandemia, dos riscos, da poluição, do cansaço. Então, eu não sei por que eu passei aquela noite com dor, sabendo o que é glaucoma. Cheguei a pensar, mas sabe, eu não sei explicar. E eu passei a noite toda assim. E quando eu fiz contato com o meu primo Edgar, irmão dele, que é faixa etária igual a minha, que já foi meu oftalmologista por um bom tempo e tal, é que as coisas começaram a ficar mais claras do que estava acontecendo. Ele foi te explicando. E ele fora de São Paulo, e ele falou, prima, vai para a clínica do Enos. E ele quem
Foi ele quem tramitou tudo, não fui eu que liguei para lá. Eu acho que ele deve ter ligado para ele e dito assim: você vai atender a Raquel. Eu não sei, mas eu acho que ele usou a autoridade de primogênito. Eu não Porque era sei, urgente, muito grave. porque eu nunca fui atendida pelo Enos enquanto oftalmo. E as pessoas... Você tem muito primo, né? É primo. Oi, primo. Não é oi, primo, entre nós. Quando ele foi sepultar o pai dele, eu estava lá. E quando eu fui sepultar minha mãe, eles estavam lá. Ou seja, Quer dizer, nós somos primos de verdade. Nossos filhos são amigos, e Estudaram justamente juntos, né? estudaram juntos, E quer dizer, tem uma relação. E eu imagino, eles não me contaram, eu não sei, que o Edgar deve ter falado, atende. Eu só sei que a partir dali eu fui conduzida, né? E fui levada para a clínica dele. muito grave o quadro dela, então, como já foi dito, muito grave. Explica um pouco melhor, eu sei que o senhor trouxe aqui, como é que chama, doutor? Um protótipo? É um modelo. Um modelo? É um modelo de um olho. Tem como explicar para a gente Tem, o que aconteceu tem. com a Raquel? Então, o olho humano é banhado por um líquido. Que esse líquido recebe o nome de humor aquoso. Esse líquido é produzido nas células não pigmentadas do corpo ciliar, ele banha a parte posterior do olho, passa pela pupila e é drenado no ângulo entre a córnea, que é uma lente do olho, e a íris. Nesse ângulo existe um canal circular, que é o canal de Schillen, que recebe o humor aquoso. Esse canal é coberto por uma malhazinha, uma esponjazinha, chamada de trabeculato. Quando a pessoa... Existem várias causas desencadeantes de um glaucoma agudo, mas no caso da Raquel, ela tinha uma catarata inicial, que passou desapercebida, que inchou, empurrou a íris para frente e obstruiu o canal que drena o líquido do olho. Então, o olho continuou produzindo o humor aquoso e não drenando o humor aquoso. A pressão vai subindo. É uma crise aguda. Você tem no glaucoma crônico, você tem níveis altos de pressão. Um glaucoma crônico simples, de 25, 24, quando está descontrolado. Um glaucoma agudo, passou de 50. O aparelho não media, porque a pressão era maior que 50. Uma pressão normal do olho é de 14 a 18, 19, até 20 é considerado normal. 20 já é um sinal amarelo, quase um sinal vermelho. Então, ela chegou num glaucoma agudo, franco e sem visão. Em oftalmologia, a gente tem várias classificações de visão. A gente começa, explicando do pior para o melhor, a gente começa sem percepção luminosa, SPL. A pessoa não enxerga absolutamente nada. O próximo estágio é percepção luminosa. O próximo estágio é projeção luminosa. Ela percebe a luz de onde vem. O próximo estágio é vultos. A pessoa vê vultos. O próximo estágio é conta-dedos. O próximo é 20/800, é uma letrona desse tamanho. Depois 20/400, é uma letrona desse tamanho na sala do médico. Todo mundo está familiarizado com isso, né? Depois as outras letrinhas vai chegar no 20/20, que é a visão normal. Então ela chegou com projeção luminosa fraca. Então isso demonstrava já que o nervo óptico estava bem sofrido e tudo mais. E com edema de córnea, com uma série de olho muito inflamado, né? Então, era um olho que, em medicina, a gente chama de sem prognóstico. Ou seja, o médico não sabe exatamente o prognóstico daquele olho. Quanto foi lesado do nervo óptico que leva a imagem para o cérebro, quanto que foi lesado desse nervo. E a gente começa a ter uma ideia de prognóstico nos próximos dias. As medidas foram tomadas, emergenciais de tratamento, anti-inflamatório, anti-osmóticos, hipotensores oculares. Nós entramos com uma gama de remédios e marcamos 18 horas após essa primeira visita, uma segunda visita, para que a gente tivesse um controle muito rigoroso. Ela passou a manhã na clínica, até que a gente sentisse que a pressão tinha cedido, que ela podia ir para casa. Mas nesse primeiro momento, nós notamos o outro olho no pródromo de um glaucoma agudo também. O que é pródromo? É um olho iniciando um processo de glaucoma, com a pressão já um pouco acima de 20, com o ângulo
o ângulo írido corneano diminuído, que é esse ângulo entre a íris e a córnea, onde tem o canal tal do canal de Schlenk que drena o líquido do olho. Então, nesse momento, nós levamos ao centro cirúrgico. E aí foi a primeira cirurgia. Primeira cirurgia. Doutor, só um instante, o pessoal vai entrar aqui para corrigir um pouquinho o seu áudio. E a gente continua, nós estamos conversando com o doutor Enos de Oliveira, que fez o primeiro e até o último atendimento, é quem está acompanhando a doutora Raquel desde o começo. Qual é a ideia aqui? Pessoal, quando o microfone dele estiver ok, vocês me digam ok. Então, acontece que, assim, é um momento de agora a gente parar e pensar, como é que eu estou em dia com o médico? Ah, não, mas eu não sinto nada. Raquel também não sentia, né, Raquel? Nada. Nenhuma Nada, dor de cabeça, nada. Nada? Nada. Mas tem um detalhe que depois, porque para eles tudo que eu conto faz um sentido novo, né? Eu estive no oftalmologista antes da pandemia. Uhum. Não sei quanto tempo antes. Uhum. Como sempre fazia. Até porque eu uso óculos para leitura, não uso óculos para dirigir, nada disso, e então sempre controlando. Nenhum indício de glaucoma até aí, nem tampouco de catarata. Quando a pandemia chegou, eu me fechei muito em casa. Claro, e todo sofri, mundo. Acho que tudo que todo mundo sofreu. É. E de vez em quando eu pensava, preciso ir ao oftalmo. Mas eu tinha óculos em casa e o meu último óculos, que eu tinha vários, quebrou. Aí chamei o Douglas, meu genro, que está ali de pé olhando tudo. Falei, Douglas, será que você consegue consertar esse óculos? Ele falou assim, não dá mais. Aí eu falei, vou precisar ir ao oftalmo. Mas, em pandemia, e eu estava lendo sem óculos. Eu estava lendo e eu estava confortável. Estava lendo sem Isso óculos. era algum sinal, doutor? Sim, sim. E Esse é um esse sinal é um importantíssimo. Uau. Esse é um sinal que a gente chama em oftalmologia de miopização, que é um dos primeiros sinais do início da catarata. A pessoa ela fica míope, porque a densidade do cristalino aumenta e ela consegue enxergar de perto. O que ela não conseguia, usava o óculos, ela começa a enxergar de perto. E na minha ignorância, com licença, doutor Enos, Pois não. eu dizia, isto é um milagre, eu consigo ler a Bíblia, olha, a letrinha miúda. Por favor, meu amigo, minha amiga que está aí me ouvindo, se você está conseguindo ler, usava óculos, agora consegue ler a Bíblia, vá Começo de urgente catarata. ao oftalmo. É começo de catarata. E eu não sabia disso. Mas não evoluiu muito rápido, doutor? Essa não parece assim, né? Estou aqui, não tinha, foi ao médico, nada, tal. Mas não é nada de repente, né? Doença crônica e doença aguda. Ela teve um glaucoma agudo. Ok. O glaucoma agudo, existem vários tipos de glaucoma agudo. Tem alguns que têm uma intermitência. Pela história dela, eu imagino que essa noite, a hora que ela levantou, ela iniciou um processo de glaucoma agudo que melhorou um pouco, porque ela voltou para a cama e dormiu. E de manhã cedo ele disparou. Mas então eu já teve perdi a visão ali, eu estava sem visão, mas não me apavorei. Ela teve uma intermitência, provavelmente, né? É difícil a gente ter exatamente. Então, aí quando disparou o glaucoma agudo, aí corta a visão mesmo, não tem jeito, porque com mais de 50 de pressão, edema de córnea, o nervo sofrendo para levar a imagem para o cérebro, e a dor, né? Raquel, como é que você, então, agora eu quero saber da Raquel, como você encarou naqueles primeiros momentos ali pós-atendimento, quando o doutor disse que era grave. Olha, é grave. Você até me disse, Darleide, ele foi duro, foi firme, não amaciou para o meu lado, disse que era grave. Como é que você, a partir dali, começou a reagir? Você ficou ansiosa? Você questionou a Deus? O que aconteceu? Nunca. Logo depois que eu cheguei no consultório, quando eu entrei na sala dele, eu já tinha passado por todos os equipamentos e ele já tinha, ele já sabia o que estava acontecendo comigo. Ok. Eu sentei ali diante dele e ele, sério. E logo nos primeiros momentos, ele falou, seu caso é grave, é raríssimo. E ele não esperou que eu fizesse pergunta nenhuma, e eu não fiz pergunta nenhuma. Aliás, eu ia sempre para as consultas e eu nunca fazia pergunta nenhuma para ele. Eu estava sempre mais calada. O que ele falava, eu ouvia, entendia e ok. E aí ele falou uma coisa séria, que agora me impacta mais até do que naquele momento. Mas eu me lembro perfeitamente que ele olhou e disse, eu não sei se a sua visão vai voltar daqui 1 ano ou daqui 10 anos. Deus é quem sabe.
E daí ele já falou outra coisa. Você lembra que você falou isso para mim? Não exatamente, não lembro assim. O médico procura ser técnico, né? Uhum. Mas a gente não pode negar que tem um fator emocional envolvido, né, nesse atendimento, né? Conselhos de medicina recomendo que o médico não trate seus familiares, Claro. né? Mas a gente estava numa situação inusitada, né? E, então, atendemos, né? Raquel. E deu essa notícia. E ele falou que eu precisaria fazer uma cirurgia e tal. Eu falei, está bem. Quando? Aí ele falou, agora. E ele chamou a assistente, falou, prepara o centro cirúrgico. E, Darleide, eu me mantive calma e em paz. Eu me mantive calma e em paz. E isto não é de mim mesma. Já existiram outras ocasiões ao longo da minha vida, que numa situação de saúde, Raquel, eu não é tinha bem vontade assim. de abrir a porta do médico e sair correndo do Não, consultório tudo dele. bem, mas você já passou por dramas, assim, por exemplo, quando você teve Já. câncer de mama, você Sim. também levou com paz e serenidade. Mas agora era a minha visão, uma coisa que eu nunca imaginei. Ah, sim. Mulher, ela lida bem com as questões de mama, lida melhor. Entendi. Mama, útero e ovário, porque parece que isso está, sabe, que toda mulher, não, nem toda, mas vai passar. Agora, eu fui pega muito de surpresa e eu pacientemente, eu não falei para ele, eu vou ligar para minha filha, eu vou ligar para o presidente da República, não falei nada. Ele é um homem cristão e eu sei disso. É um profissional responsável. Eu não senti dúvida nenhuma de que o Senhor estava dirigindo. E eu aceitei. Darleide, eu estou tremendo mais hoje do que eu estava quando eu fiz. Eu estou hoje um pouco mais tensa de estar aqui tratando desse assunto do que eu estava. Eu me entreguei. Eu falei, está bem, e eu me entreguei. E é claro que eu falei com Deus, eu falo com Deus, eu oro todos os dias. Isso para mim faz parte da minha vida. Então, não foi que naquele momento, eu vou para o banheiro agora que eu preciso orar, falar com Deus. Não. E Deus me deu calma e paz. E para mim, este foi o maior milagre. Você quer saber se Deus fez milagre na minha vida? Fez sim. Eu não fiquei chorando, eu não fiquei apavorada, eu não reclamei, não questionei Deus. E eu não fiquei perguntando por quê. Ai, Senhor, o que será que eu fiz? Que pecado que eu fiz? Ai, por que eu não fui no médico? Para mim, nenhuma vez veio esse tipo de pensamento. Ele falou, precisa fazer? Ok. E quando eu me assentei, à medida que a enfermeira dele foi pingando colírio, anestesiando, controlando, eu não sei contar essa parte técnica. E você se manteve em paz? Eu recebi. E ele é quem pode dizer, esse é meu depoimento, isso eu não estou testemunhando, você está entendendo? Esse é o meu depoimento, ele é testemunha do que eu estou dizendo ou não. A serenidade que a Raquel enfrentou a situação, é uma situação gravíssima, perder a visão, todo paciente que está no consultório e recebe essa notícia desequilibra, né? A gente está acostumado com isso. Então, essa serenidade, eu acho que é a grande lição para todos nós, né? Porque isso, eu não sou teólogo, né, mas isso só vem de uma pessoa que desenvolve a fé, a confiança em Deus, né? Porque foi impressionante realmente como ela tem lidado emocionalmente com todas essas questões, né? Normalmente, para se realizar 4 cirurgias, você precisa conversar com a família, a pessoa precisa assinar termo de consentimento, é uma coisa complicada. Sim. Você vai para uma consulta e você fala, você está subindo para o centro cirúrgico agora para fazer a primeira cirurgia, né? Então, esse passar pela tempestade dela com muita serenidade foi uma coisa que me deixou muito impressionado desde o primeiro dia. E eu tenho levado isso como uma lição para mim, né? Você não aprende serenidade em Deus na hora, né? Então, acontece um acidente, você está calmo, sereno e tranquilo e confiante. Isso você se preparou para isso, né? Da mesma maneira que o cirurgião se prepara para uma cirurgia, que o violinista se prepara para um concerto, você tem que se preparar para
emocionalmente sua fé, sua confiança em Deus para enfrentar um problema que vai chegar. Ele vai chegar para todos nós. Exato. A dificuldade, o problema, a doença vai chegar uma hora para todos nós. Né? Que bom. Gostei disso, assim. Ela dá o depoimento de como aconteceu e o próprio médico é testemunha, como também os familiares, todas as vezes que a Ive, a Anne, que são as filhas da Raquel, nos deram notícias e perguntava como está a Raquel e eles diziam, a mamãe está tranquila, ela está bem, ela está serena. Bendito seja Deus por isso. Meus amados, nós cremos nisso. Agora eu falo a você de todo o meu coração e aquilo que nós cremos. Quem opera esse mover de paz no coração da gente quando nós estamos passando por tempestades, nós cremos, é o Espírito de Deus, é o Espírito Santo. E nós estamos para entregar, para desenvolver e pôr em suas mãos mais um curso bíblico aqui na Novo Tempo. E será especialmente ou exclusivamente sobre o Espírito Santo. É mais uma iniciativa da Escola Bíblica da Novo Tempo e os Anjos da Esperança estão sendo convidados a dar as mãos a nós e quem ainda não é um Anjo da Esperança, que se una a nós para que nós tenhamos em breve, espalhados por todo o Brasil, milhares e milhares de cursos, como fazemos até hoje, todos os dias, com os demais cursos que nós temos para entregar gratuitamente. Mas por que gratuitamente? Porque você, que se dispõe a ser um Anjo da Esperança, coopera e esse grupo de pessoas, essa multidão de pessoas que tem entendido a eficácia de levar esperança, conhecimento da palavra de Deus, vocês têm feito a diferença na vida de milhares e milhares de vidas todos os dias. Todos os dias saem da Novo Tempo mais de 1000 cursos bíblicos. E o novo curso bíblico será sobre o Espírito Santo. Esse que nos dá paz, serenidade, amor, domínio próprio, mansidão e os frutos do Espírito Santo que cada um de nós deseja para termos natureza semelhante à natureza de Cristo Jesus, que Ele opera em nós. Então, convido você a ser um Anjo da Esperança e vou pedir que agora a produção solte um VT para a gente entender um pouco mais sobre o projeto do Anjos da Esperança para entregar a todos que pedirem um curso sobre o Espírito Santo. Acompanhe com a gente. O assunto sobre o Espírito Santo e sua atuação na vida humana é muito vasto. São vários os pontos a serem estudados e compreendidos. Por isso, além de produzir um novo curso bíblico sobre o assunto, a Novo Tempo também vai lançar em outubro uma temporada inteira do programa Bíblia Fácil falando sobre o Espírito Santo. Serão 15 episódios com o pastor Arilton Oliveira abordando o assunto de forma ampla. Além da série Bíblia Fácil e o projeto para a produção de um novo curso bíblico, a Escola Bíblica também já gravou videoaulas sobre o assunto, com o pastor Arilton explicando detalhadamente lição por lição. Ou seja, o objetivo da Novo Tempo é oferecer diversos materiais sobre este tema. Então, produzimos uma série no Bíblia Fácil, gravamos videoaulas sobre o assunto e agora nosso sonho é produzir um curso bíblico sobre o tema. Assim, quem quiser conhecer mais sobre o Espírito Santo terá uma boa quantidade de fontes confiáveis de pesquisa. É claro que todas essas produções têm um custo alto, mas o resultado é recompensador. Mais pessoas aprendendo sobre a Bíblia de forma gratuita. E para alcançarmos a meta deste mês de agosto, que é arrecadar recursos para a produção e envio do curso bíblico sobre o Espírito Santo, nós precisamos de você. Se você quer doar para este projeto, faça uma doação única. Ela pode ser via Pix, usando a chave anjos@novotempo.com. Você também pode doar por depósito bancário ou transferência. Ou ainda, se você já é um Anjo da Esperança, você pode acrescentar um valor ao seu boleto somente neste mês, no campo Acréscimos. Nós precisamos de você para alcançar esta meta financeira e produzir um novo curso bíblico que certamente vai transformar a vida de muitas pessoas. Maravilha! Então está feito o convite, vamos nos unir e aí logo entregar mais esse curso
gratuitamente. Nós, Anjos da Esperança, arcamos com os custos para ninguém ter que vender. Tem que pagar quanto para receber o curso? Nada. Nós nos unimos para que você receba de presente em casa e estude a Bíblia. Eu tenho aqui em minhas mãos o curso que normalmente eu ofereço para você aqui no consultório, que tem a ver, claro, com o que se passa aqui no programa. É o Entre Família, curso Entre Família. Este curso, quando foi produzido e é distribuído até hoje, todos os dias, milhares de cursos como esse saem daqui da Novo Tempo, é porque pessoas se uniram a nós e nos ajudaram a bancar esse projeto e tem ajudado a milhares de famílias. E assim, este curso que está em minhas mãos, você pode pedir agora. Mande a sua mensagem para o nosso WhatsApp 982444449. 12 é o DDD 982444449. Se for durante a semana, você prefere, Darleide, eu não tenho muita habilidade com aplicativos, posso telefonar para você? Pode ligar para a gente, 0 operadora 12 21 27 31 21. Então aqui está, mais um trabalho da Escola Bíblica da Novo Tempo para você. Produção, nós vamos para o intervalo? É isso. E já voltamos conversando com a doutora Raquel Fonseca, com o doutor Enos de Oliveira. Vamos entender um pouco mais e, principalmente, como é que a gente aprende a lidar com o inesperado, como é que a fé nos ajuda, nos socorre. E tem perguntas que você aí de casa mandou para a gente. Olha essa pergunta que já volto no bloco para jogar na mão do doutor Enos. Pós-Covid, visão prejudicada? Será que tem correlação? O que fazer? Logo depois do intervalo. Até já. Voltamos. E olha, lendo aqui algumas mensagens, muitas mensagens de carinho a você, viu, Raquel? Muita gente dizendo que está orando, que está clamando a Deus. A Rosane Duarte, ela diz, eu quase perdi a minha visão em 2019, a minha retina descolou e foi por um fio. A Sônia diz, nossa, minha mãe também perdeu a visão e eu nem sei o que falar. O que você fala? Como é que você... Sabe, uma vez eu conversando com a Raquel por telefone, ela disse algo muito impressionante, e muito inteligente do ponto de vista emocional. Ela disse assim, Darleide, eu não me reduzo a um olho. Uhum. E eu disse, uau, é isso? É isso. Nesse período, eu fechei para balanço. Quando eu saí do consultório dele, uma das coisas que ele disse assim, agora você deixa tudo de lado. Tudo deixar trabalho, deixa leitura, você foca em você. E você precisa, e ele falou que eu precisava, e eu obedeci. E eu gostei desse tempo que eu fechei, e aí eu não falava com ninguém, rede social não, minha filha, Annelise, me dá uma cobertura nas redes sociais, eu agradeço, eu te amo, Anne, eu te amo, Ive, e muita gratidão, mas eu falei uma coisa nesse período, desenvolvi uma ideia, quando você me encontrar, não pergunta como vai meu olho. Esse olho direito, ele ainda não está incorporado em mim. O esquerdo está. Talvez ele entenda essa linguagem. Esse olho, eu sinto esse olho. Eu sinto. Aqui tem dificuldades, aqui tem desafios. Mas eu não sou um olho, Darleide. Uhum. Eu sou uma pessoa. Pergunta como vai você. Uhum. Pergunta o que você tem feito por você de bom. E aí eu tive a clara noção da importância de eu ser colaboradora dele. E aquilo que Deus fala, que eu sou colaboradora dele, eu falei, Senhor, da minha parte eu quero cooperar contigo para que tudo fique bem comigo. Mas em nenhum momento, Darleide, eu orei pedindo que Deus me desse a visão. Sabe essa história? Deus devolve a visão. Não foi Deus que tirou minha visão. Eu tenho isso de maneira muito clara. Como que eu vou pedir para ele me devolver uma coisa que não foi ele que tirou, entendeu? O pastor Edmir, da Sala 57, a minha gratidão à Sala 57, eu ouvi um sermão dele antes disso acontecer, mas na pandemia, que ele diz assim, há certas coisas que precisam acontecer, porque se elas não acontecerem, outras não acontecerão. E as pessoas, elas só ficam com a ocorrência. Então, assim, eu perdi a visão. As minhas filhas, é
Claro que elas ficaram apavoradas, porque elas não sabiam como eu ia reagir a partir daí. E passaram a ter muito cuidado comigo, e todo mundo com muito cuidado Seu marido comigo. também. Todos, o Marcondes pingando os colírios lá e fazendo planilha, falando com o doutor Enzo. Foi uma coisa assim, e eu aprendi lições. Então, esta senhora e outras pessoas têm mandado recados para mim, de pessoas que perderam a visão. Eu estou, no momento, muito sensibilizada com um jovem de 32 anos, que num incidente perdeu literalmente a visão de um olho. Você não é um olho, você não é uma perna, você não é um pé, você não é um braço, você é uma pessoa inteira. E eu tenho certeza de quem eu sou amada por Deus. As pessoas que Deus ama, passa por isso? Bom, passa por isso por muito mais. Tem 8 médicos diretamente ligados a mim, da família, e a maioria deles oftalmo. São 8? Sim. São meus primos e os filhos dos meus primos. Então em família que tem médico isso acontece? Acontece. Por favor, entenda uma coisa. A Sonete, esposa do pastor Lins, me presenteou uma vez com um livro, isso já tem uns 18 anos. Quando coisas ruins acontecem com pessoas boas. Bom, primeiro, eu não sou boa, mas aquele livro me ajudou tanto. Darleide, essas ocorrências, elas existem. E eu sempre falei, já falei no teu programa, você sabe, o que você faz com o que lhe acontece. Eu fechei para balanço. E eu continuei a falar com Deus, e tem uma coisa que eu falei para Deus. Falei, Senhor, por favor, cura as áreas da minha vida que precisam de cura. Faz um milagre em mim que eu não sei onde é. E isso é horrível, porque eu sempre digo, você precisa saber o que você quer. E eu havia falado um pouco a respeito do cego algumas vezes, participando de alguns programas da igreja por Zoom, e ele, que eu veja, Jesus perguntou, que eu veja. Sabe, Darleide, isso que me aconteceu, precisava acontecer. Eu estou passando por algo que eu sinto que eu precisava passar. Eu acho que aquela paz, aquilo que você me viu no consultório, foi assim, algo aconteceu. É como se eu precisasse disso para saber que, de fato, Deus me dá fé. Que é verdade quando as pessoas dizem que eu sou doadora de esperança. Isso não é brincadeira, isso é verdade. Eu precisava disso para saber que eu amo a vida, eu amo as pessoas. E eu precisava disso para saber que visão não é só ocular, mas, sobretudo, ela é mental. É mental. Então, se as pessoas entenderem que elas podem sair do sofrimento, embora exista a dor, foi isso. Eu não sofri. E eu fui acolhida. A outra coisa, Darleide, que eu quero te dizer, foi que eu não escondi o que me aconteceu. Quando a minha filha acordou e quando meu esposo acordou, eu falei, eu perdi a visão do olho direito, eu não estou enxergando. O quê? Não, então vamos para o hospital. Então eu falei, não, calma, porque senão já me leva. Estamos em pandemia, me leva para onde, vou para onde. Então, o Senhor me deu toda essa calma e essa tranquilidade, eu sei que isso é presente dEle. Paz é presente dEle, domínio próprio é exercício meu de longa data. Então é assim, quando tudo vai bem, por favor, se relacione com Deus. Quando tudo vai mal, continue a se relacionar com Ele. E eu não cobro Essas Deus. têm sido as suas lições. Eu não dou ordens para Deus. Tem gente que quando ora, e eu amo você, se você ora assim, eu amo você. Mas eu estou falando hoje um depoimento meu. Eu não dou ordens para Deus. Não. Você não diz o que Ele tem que fazer. Não. Olha, Ele está vendo, Ele viu. Isso aconteceu enquanto eu dormia, Darleide. Não foi ao longo do dia, foi enquanto eu dormia. Eu acordei assim. Mas o que ela fez? O que está acontecendo? Darleide, eu faço coisas como você faz. Eu faço coisas boas e faço coisas que não são tão boas. Talvez eu magoe pessoas, talvez eu magoe a mim mesma, eu não sei. Mas esse tempo está sendo um tempo tão bom. Minhas filhas falaram, podemos pedir oração? Eu falei, pro mundo. Eu não sei onde vai dar. Mas ela pediu oração. Mas ela está tão bem. Graças ao Senhor. E eu sou colaboradora dele no Ficar Bem. E sou tua colaboradora também. Muito bom. Eu obedeci o que você falou. Obrigada. Eu fiz o que você falou. Eu usei. Então, eu acho que obedecer. Agora, para mim, a pior dificuldade da Darleide foi depender dos homens.
Ai, Darley, isso me Depender das pessoas. dos homens, Sim, seres humanos. As minhas filhas, o meu esposo, eu agradeço aqui o Roberto, que eu nem sei o sobrenome dele, de Atibaia. Ele quem me trouxe aqui hoje, no carro Tem dele, o meu genro. Roberto, tem o seu genro Douglas, que estão aqui com a gente. Eu recebi como um presente isso. Darleide, eu não sou o tipo da pessoa que depende das pessoas. Deus tem me feito fazer. E, de repente, nada disso. Não posso abaixar a cabeça, não posso pegar peso, não posso arrumar a cama, não posso. Mamãe não tranca a porta do banheiro na hora de tomar banho. Fica de óculos, né? Quer dizer, esse óculos terapêutico aqui e as luzes aqui incomodam, né? Uhum. Ai, que conforto. Darleide, essa dependência é um novo aprendizado para mim. Porque eu já sabia depender de Deus e eu amo depender de Deus. Ele não falha, ele faz, mas depender das pessoas. Eu não posso dizer para elas como fazerem, senão eu tiro a oportunidade delas fazerem como fazem e sabem fazer. Mas nem sempre o que elas estão fazendo é o que eu gostaria. Às vezes eu tenho vontade de dizer assim, me deixa sozinha, quietinha. Só que nesse período eu estou vigiada 24 horas por dia. Isso não tem a ver comigo. Será que você entende isso? Eu acho que muita gente que já me conhece deve entender. Então, isso é difícil. Eu tenho pela frente um caminho que eu tenho certeza que quem ilumina o meu caminho é a palavra. Lâmpada para os teus pés é a palavra. Se eu tenho riscos de tropeçar nesse período, se a minha visão, você quer saber assim, e você está enxergando quanto? Eu não sei. Mas eu aprendi uma coisa com o doutor Edgar de Oliveira, quando no sábado, passou o sábado comigo, no primeiro sábado depois que isso aconteceu, e ele estava sentado ao meu lado e ele disse, prima, aprende a olhar a vida com os dois olhos. Aquilo, Darleide, foi tão bom, porque você fica tampando o olho e vê o outro, qual eu enxergo, qual eu não enxergo. E aí ele me proibiu de fazer teste de visão. Hoje tem 6 dias que eu fiz essa cirurgia mais delicada, dessa vista delicada, e que, eu estou num pós-cirúrgico, eu estou em recuperação e eu estou enxergando. Mas eu não estou lendo, eu não sei ler placas, eu não posso dirigir. Tem momentos que eu não sei se ali tem um degrau ou não tem um degrau. Uhum. É muito complicado. E tem horas que eu não sei se eu estou enxergando ou se é coisa da minha cabeça. Até isso tem que administrar, né? Doutor Enos, só na 4ª cirurgia ou a cada cirurgia, elas só aconteceram porque ia aumentando a expectativa de que desse certo? Porque inicialmente não se tinha prognóstico. Foi avançando na direção de vamos fazer a tentativa 1, tentativa até a 4. Agora tem prognóstico? Sim, desculpa corrigir, não foram tentativas, né? Isso tem um protocolo, né? Isso tem um consenso da Sociedade de Glaucoma desses passos, né? Uhum. Ela submeteu a uma iridotomia laser no olho esquerdo, logo de cara, e não foi feito no direito, porque o direito não tinha condições de cirurgia. Ele estava com um edema de córnea total, super inflamado, com a pressão muito alta. Então, esse olho precisou acalmar primeiro, né? E depois, então, que ela foi para as outras cirurgias. E, então, isso é uma sequência concatenada de ações, né? Uhum. Seguindo um protocolo rígido de tratamento. Agora, nós estamos enfatizando bastante a parte de se preparar para os infortúnios da vida, né? Isso eu estou aprendendo muito com isso, com a Raquel, né? Eu lembro que num dia de uma das cirurgias, eu saí, no centro cirúrgico tem um vidro fumê, assim, que você vê a rua. E eu cheguei nesse vidro e dá para ver o estacionamento. Eu estava me preparando para a cirurgia. E tinha uma roda de pessoas no estacionamento. Eu fiquei curioso, olhei bem e comecei a reconhecer as pessoas, né? Eram os parentes, todos que foram com ela para a clínica para ser operado, né? E eles estavam fazendo oração.
Então, é aquela questão, coisas ruins acontecem para pessoas boas. Eu acho que a grande lição que a gente tem que tirar é essa, espiritual. Você tem que se preparar. Você tem que se preparar para você, porque o infortúnio ele vai vir em algum momento da vida, em maior ou menor intensidade, mas ele vai ocorrer. E você vai ter essa serenidade. A palavra melhor que eu acho é a serenidade, que ela entrou no consultório, saiu do consultório, entrou na primeira cirurgia, saiu da segunda. Então, a serenidade de quem anda com Deus, de quem se prepara emocionalmente e espiritualmente. É lógico que, como médico, eu não posso só falar isso, né? Claro. Aliás, isso não é a minha área de atuação, né? Eu tenho que dizer também que essa questão da epidemia, de deixá-la longe de um consultório oftalmológico por quase 3 anos, isso pesou muito, né? O conselho que eu dou é que você faça o seu exame anualmente e siga a recomendação do médico. O médico ele vai analisar uma série de parâmetros no olho, espessura do cristalino, profundidade da câmara anterior, pressão ocular, e vai te recomendar caminhos a serem seguidos, né? Não só isso, talvez a palavra mais forte que a gente pode dar é que você tem que cuidar da sua saúde como um todo. Uhum. Muitas vezes no consultório a gente explica para o paciente, olha, você precisa tomar luz solar, você precisa respirar, você precisa fazer exercício físico, você precisa mudar a sua dieta, você precisa comer isso, aquilo, você precisa ter confiança em Deus, você precisa desenvolver a fé, a oração, a meditação, e você precisa pingar esse colírio. E aí o paciente pergunta para a gente, o que o paciente pergunta? Depois de toda essa explicação. Uhum. Ele pergunta, quantas gotas do colírio, doutor? Então, o mais importante, que é cuidar, deixar o seu corpo preparado, não é para o glaucoma agudo, é para apendicite aguda, é para um câncer, é para um problema na coluna, um problema no útero, um problema no cérebro, um problema na hipófise. Então, nós estamos num mundo de problemas. E esses problemas vão chegar em maior ou menor intensidade. Então, o que eu posso dizer como médico é que você tem que se preparar. Você tem que cuidar da sua saúde, luz solar, água pura, A ar prevenção, puro, né, doutor? exercício físico, dieta adequada, né? A sua questão emocional, que você vai centrar a questão emocional com a oração, com Deus, com a fé, com a meditação. Isso é o mais importante. Né? Porque o tratamento em si, médico, ele tem uma série de variantes, né? Teve a questão do Covid, que deixou ela longe do consultório, o médico que acompanhava ela anteriormente não pôde dizer, ó, o seu cristalino está espesso, sua câmara anterior está diminuindo. Teve essa questão. Teve uma questão que você pode, entre um ano e outro, ter um acidente, ter um problema e acontecer o infortúnio. Doutor, vou aproveitar aqui algumas perguntas. A Clélia diz que no pós-Covid, ela teve Covid e então ficou com a visão embaçada e dor no olho e dor nos olhos. Parece com uma conjuntivite que não passa. Ela já tratou com antibiótico, melhorou, mas depois de alguns dias volta ao mesmo quadro. O que dizer? Nós, médicos, temos recebido quase que diariamente releases da Academia Americana de Oftalmologia, do Conselho Brasileiro de Oftalmologia, com o que o vírus ataca nos olhos, no caso, né, os oftalmologistas. E o vírus ataca o olho todo, a retina, a úvea e tudo mais. E nós temos tido na clínica alguns casos comprovados de problemas com Covid. Tivemos recentemente, eu e meus filhos, que me acompanha, o Mário Sérgio, que tivemos um caso de uma hemorragia retiniana recentemente. O meu conselho para esse caso específico, você precisa ser visto pelo seu médico aí da sua cidade, o oftalmologista aí da sua cidade. Tem que ser visto. Pode não ser nada e pode ser alguma coisa mais. Eu, para dar uma opinião completa, eu precisaria ter examinado e ter mais dados. Né? Mas fica o alerta. O alerta. Né? E Covid especialmente o Covid pode afeta. atingir todas as camadas do olho, né? Da conjuntiva, principalmente a úvea, principalmente a retina, mas isso está no horizonte da pandemia. A Helena de Paula diz, eu tive uma infecção, toxoplasmose, perdi a visão do meu olho direito, tenho que acostumar, é difícil, sempre fui muito independente e hoje também estou dependendo de pessoas. Bem dito por você agora há pouco, como isso também é algo para se adaptar, né, Raquel?
E essas questões, olha só, muitos recados para você, de ânimo, de apoio, de orações. A Marta diz, passamos por circunstâncias inesperadas, mas nosso Deus tem resposta para estes momentos que muitas vezes não entendemos. É que às vezes ele nem dá resposta também, né? Às vezes tem um silêncio, assim. Se eu penso na história de Jó, Deus não explicou nada para Jó. Então, assim, na vida da gente, a gente vai ter que, de fato, seguir esse curso do aprendizado, de como é que eu lido com o inesperado, com o que é praticamente inadmissível, mas no final das contas, a gente vai ter que lidar com aquilo que a gente não tem resposta para dar. Por que, meu Deus? Mas como assim? Por que comigo? E eu acho que essa é essa direção que a Raquel foi levada pelo Espírito de Deus para tomar, é a que traz mais saúde para a mente da gente, para o coração da gente, que é assim dizer, olha, eu não sei o porquê dessa circunstância, eu não vou ficar procurando, eu vou agora me voltar para aprender com o que me acontece agora. Claro, dizer antes que as coisas nos aconteçam é fácil. Outra coisa é estar na situação e agora se deparar com o quadro. Mas ainda cabe dizer o quanto nós nos preparamos para quando coisas difíceis nos acontecerem. Nós estamos sendo muito doutrinados a vivermos em torno da nossa felicidade. Felicidade que aparece nos posts nas redes sociais, que aparece na mídia para vender produtos, para vender viagens, para vender beleza. Mas você sabe que a vida não é isso. Você sabe que nós estamos sujeitos a perder pessoas queridas, como essa pandemia levou milhares e milhares e ainda continua matando tantas outras pessoas. Você sabe que você pode ir hoje, ou pode ter ido no dia de ontem, ou pode ser amanhã, que coisas inesperadas nos aconteçam. E nós estaremos sob a ilusão de que a felicidade é algo que não passa por saber enfrentar a dificuldade. Talvez é preciso a gente escutar a história da Raquel e de tantas outras pessoas que vai nos dizer assim, olha, eu aprendi que ser feliz é muito mais que enxergar. Como assim? Você está louca? Desculpa, que a fé é uma loucura. É isso mesmo. Não é, Raquel? É a contramão daquilo que muitas vezes se fala. É a contramão. Mas tem uma coisa, Darleide, durante esse período, quando eu estive numa das... Porque em um mês eu estive na clínica dele, eu acho que umas 13, 14 vezes. Eu não somei ainda, mas é muita ida ao médico, é muito exame. E teve uma das vezes que ele foi me dizer o que estava acontecendo. E ele falou assim, olha, é raro o que aconteceu com você. E se um médico olhar, ele vai saber que você teve um quadro agudo de glaucoma. Tá lembrado? Sim. Por quê? O que você viu? Nós só temos 2 minutinhos, O tá? glaucoma agudo, ele deixa 2 sinais patognomônicos, 2 assinaturas de que aquilo realmente foi um glaucoma agudo. Um deles é o glaucom fake, que são manchas brancas no cristalino. E o outro é atrofia de íris. E você teve os dois sinais. Foi isso que eu te disse, né? Então, E é quando ele falou assim, é como se tivesse derramado um copo de leite sobre a sim, mesa. sobre o cristalino. E na hora eu falei para ele, então é a minha Via Láctea? Ele falou, é. Aí eu voltei para casa aquele dia desenvolvendo assim, as pessoas têm marcas, eu também tenho. As pessoas têm cicatrizes, eu também tenho. Mas agora eu tenho uma assinatura. E essa assinatura, eu falei isso para minha filha, para o meu genro no carro. E é de Deus no meu olho dizendo, passei por aqui, você está curada. A cura, ela não é do olho, ela é no olho que não vê. Eu tenho cura, porque a cura é algo que acontece no corpo, na mente. É mais e eu amplo. louvo a Deus, eu agradeço a Deus. E Darleide, eu agradeço você, agradeço ao Novo Tempo, agradeço a Sala 57, ao pastor Wagner, as minhas filhas, a minha família, porque eu fui amparada pelas orações. Eu tenho certeza. Obrigada, viu? Deus abençoe muito a você. Doutor, muito obrigada. Eu que agradeço, Darleide. Obrigada mesmo por ter vindo testemunhar e nos ensinar também sobre o autocuidado, a prevenção. Muito obrigada, foi um prazer recebê-los aqui. Muita gente orando pela Raquel, muita gente orando uns pelos outros, muita gente amando e testemunhando, Raquel, que o programa de hoje, viu, doutor Enos, que foi uma bênção,
Porque nós precisamos de pessoas que nos digam, olha, aconteceu comigo. Eu estou passando pelo vale da sombra e da morte, eu estou passando pela aflição, eu estou passando pela angústia, pela incerteza. Você tem o seu caso a contar, esse é o caso da Raquel. Mas nós queremos compartilhar com você de que a esperança é uma realidade, que a paz que Cristo dá, a assinatura do Espírito Santo no seu coração, é o que vai nos dar coragem para levantar todos os dias e dizer, o meu Deus passou por aqui, eu não estou só. Um abraço, meus amores. Até a semana que vem. Que Deus te abençoe. Tchau.